Os aviões bimotores geralmente são percebidos como mais seguros que os monomotores. Mas o que causa surpresa é verificar que a taxa de acidentes fatais com bimotores é mais alta do que com aviões monomotores. E muitas dessas fatalidades resultam de procedimentos incorretos dos pilotos quando há falha na decolagem. Por que isso acontece? É o que a gente vai ver hoje, começando com um exemplo. Em 30 de junho de 2019, um King Air 350 estava se preparando para um voo com 2 tripulantes e 8 passageiros a bordo. O plano era partir do aeroporto de Edison, no Texas, e seguir até São Petersburgo, na Flórida. Esse vídeo, gravado por câmeras de segurança do aeroporto, mostra como foi a decolagem. Logo após sair do solo, a aeronave começa a derivar à esquerda, perde o controle e gira para um mergulho invertido. No impacto, todos os 10 tripulantes sofreram lesões fatais. A investigação do acidente, efetuada pelo NTSB norte-americano, revelou o seguinte: a tripulação era composta por 2 pilotos. O comandante tinha 71 anos de idade, cerca de 16 mil horas de voo, sendo mais de 1.100 King Air. O copiloto tinha 28 anos de idade, cerca de 2.300 horas de voo, e não possuía habilitação no tipo, o que não era nenhuma ilegalidade para a Operação Parte 91. A aeronave não possuía e nem era requerido possuir um gravador de dados de voo, mas estava equipada com um gravador de voz de cabine, o CVR. A investigação dos destroços revelou que ambos os motores estavam operacionais no momento do impacto, mas que o motor esquerdo estava sim desenvolvendo baixa potência. Sem um FDR, a investigação lançou mão de uma análise espectral dos sons gravados pelo CVR e identificou uma diminuição de rotação da hélice do motor esquerdo após a saída do solo. A análise dos destroços também evidenciou que as 2 hélices não estavam embandeiradas no momento do impacto. Isso provocou uma certa dúvida, pois o King Air é equipado com um sistema de embandeiramento automático. Se o sistema não tivesse sido armado pelo piloto antes da decolagem, ele teria percebido pelos alarmes no painel. Então, se o embandeiramento estava ativado, por que a hélice do motor esquerdo não embandeirou se o motor esquerdo estava com baixa potência? Nós vamos voltar a essa informação mais tarde. Como ficou evidente no vídeo, a aeronave sofreu um desvio à esquerda logo após a saída do solo. A investigação determinou que o ângulo de derrapagem de cerca de 20 graus que a aeronave assumiu logo após a saída do solo não seria possível apenas com a assimetria de potência. Teria que ter havido uma atuação momentânea no pedal esquerdo para levar àquela condição, mesmo que depois o piloto tivesse atuado incorretamente no pedal direito para compensar a assimetria de tração. Na sequência, com a aeronave em atitude de subida, houve a perda de velocidade para valores abaixo da VMCA, o que provocou o rolamento acentuado à esquerda e perda de controle com colisão no solo. Um dos aspectos que eu sempre acho importante comentar numa investigação de um acidente que envolve aspectos operacionais é a atitude dos tripulantes. Nesse evento foram identificados os seguintes aspectos. A aeronave estava com cerca de 300 kg acima do peso máximo de decolagem. Entrevistas com pessoas que conheciam o piloto revelaram que ele não usava checklist na operação da aeronave. No voo em questão, apesar de estarem 2 tripulantes na cabine, não houve briefing de decolagem. Durante a corrida, não houve call-out de velocidade. Os desvios listados acima fazem parecer que o piloto em comando tinha uma atitude de autoconfiança e complacência na operação da aeronave. A investigação também determinou que a aeronave deixou o solo antes de atingir a velocidade de rotação para a decolagem. Por fim, uma informação que pode parecer sem importância. O piloto tinha o costume de comandar a rotação para a decolagem abruptamente e costumava fazer isso segurando o manche com as 2 mãos. Mas vamos deixar o acidente com o King Air de lado por um momento e falar mais genericamente sobre falha na decolagem. Depois voltaremos ao King Air. Uma perda de tração na decolagem é uma emergência que requer uma resposta imediata do piloto, seja operando aviões monomotores, seja operando bimotores da classe do King Air. Essa resposta imediata precisa ser praticada mentalmente e fisicamente para que o piloto consiga reagir rapidamente e, acima de tudo, de forma adequada. No caso dos monomotores, a sequência de procedimentos para a falha de motor que eu aprendi no meu primeiro avião de treinamento considerava os seguintes passos. Atitude de planeio, para evitar um stall e melhorar o alcance até uma área de pouso. Configuração de trem e flap adequada para a situação. Manetes todas à frente para corrigir qualquer problema no ajuste de potência, de hélice ou mistura de combustível. Combustível, trocando o tanque em uso e ligando a bomba elétrica para sanar algum problema de alimentação.
e, por último, verificar a parte de ignição e elétrica. No caso desse primeiro avião que eu voei, o mantra, aquilo que repetimos exaustivamente em nossas mentes, era atitude de planeio, trem flap de acordo, manetes à frente, troca o tanque, liga a bomba elétrica, verifica magneto, bateria alternador. Uma sequência de procedimentos que era bastante praticada no chão, mentalmente. Em voo, era executada em menos de 10 segundos e dava um bom começo para lidar com a falha do único motor enquanto o piloto se recuperava da surpresa ou do susto de ver o motor parando de funcionar. Quando voei o meu primeiro bimotor leve, o mantra era parecido, mas com algumas alterações bastante importantes. Primeiro e mais importante aspecto era o controle direcional. Uma vez que a perda de um motor pode levar a uma violenta simetria de tração e a perda de controle em voo, no caso de estar em baixa velocidade, a primeira ação era atuar no pedal do leme para anular o efeito de derrapagem da simetria de tração. Na sequência, colocar o avião em uma atitude para ajustar na VYSE, que extrai o melhor desempenho do avião. Manetes todas à frente, também para corrigir qualquer ajuste inadequado de potência, hélice ou misturar combustível. Configuração adequada para a situação, ajustando o trem de pouso e flap. E, confirmando a perda de potência de um dos motores, identificar qual deles falhou, confirmar sua suspeita pelo uso dos instrumentos e dos controles de voo, tipo pedal bobo, motor morto, e embandeirar a hélice correspondente. Esses foram os procedimentos nos aviões que eu aprendi a voar. Com as devidas adaptações, todo piloto deve ter um mantra dos procedimentos de emergência para o seu tipo específico de aeronave. É de grande importância que o piloto tenha se preparado para reagir a uma falha na decolagem, visto que o tempo é curto e a probabilidade de reagir incorretamente não é desprezível. Por que a ênfase ao controle direcional? Quando um avião bimotor leve perde um dos motores, várias coisas acontecem. Primeiro, há uma assimetria de tração. Essa assimetria faz o avião guinar na direção do motor inoperante. Essa guinada, pela diferença de velocidade que resulta em cada semiasa, também provoca um rolamento em direção ao motor inoperante. Mas apesar do rolamento ser uma consequência da guinada, o piloto percebe mais o rolamento do que a guinada e naturalmente tem o instinto de responder atuando nos ailerons, mas esquece do pedal do leme. Uma outra consequência da falha do motor é a perda do sopro da hélice sobre a asa do motor inoperante. Essa condição também diminui o fluxo de ar sobre a asa, diminuindo a sua sustentação e contribuindo mais ainda para o rolamento sobre o motor inoperante. Por último, se a hélice do motor falhado não embandeirar imediatamente, o fato de estar girando em molinete vai provocar um arrasto maior do lado do motor inoperante, aumentando ainda mais o efeito de guinada e o efeito de rolamento. O ponto importante aqui é ressaltar que o piloto percebe o rolamento muito mais do que percebe a guinada e tem a tendência de reagir com ailerons e esquece do uso dos pedais no leme. Quando há uma perda de tração em um dos motores, o pedal do leme do lado que precisa ser aplicado fica muito mais pesado do que o usual. Aplicar o pedal do lado do motor operante envolve uma ação consciente e decisiva por parte do piloto, com uma intensidade que ele não está acostumado a usar. Portanto, a recomendação é clara. Havendo uma assimetria de tração em baixa velocidade na decolagem, atue com efetividade no aileron e principalmente nos pedais de leme direcional para conter a guinada para o lado do motor inoperante e evitar uma perda de controle. Esse vídeo mostra uma perda de controle na decolagem com um Beech B60. Embora a investigação ainda não tenha sido concluída, as evidências parecem indicar uma perda de controle direcional que pode ter sido provocada pela aplicação insuficiente do pedal do leme direcional após uma assimetria de tração entre os dois motores. Daí a importância do que já falamos, o uso do leme direcional ser decisivo para a manutenção do controle após a decolagem. Outra observação muito importante, que nem sempre os pilotos se lembram. Se houver um início de perda de controle que não puder ser retido pelo uso dos comandos de voo, a última alternativa pode ser reduzir o motor bom para anular a simetria de tração e se comprometer com um pouso controlado em frente, o que vai aumentar a chance de sobrevivência comparado com um giro para o voo invertido. Então, em caso de perda de controle, a única alternativa pode ser reduzir o motor bom e fazer um pouso forçado controlado. Mas para isso acontecer, o piloto tem que estar previamente preparado para as possibilidades ou de continuar ou de interromper o voo. E essa decisão não vai vir na hora, se o piloto não tiver pensado nela previamente.
Então, quais os procedimentos para um avião bimotor leve que não tem garantia de desempenho positivo na decolagem, aviões da classe do Piper Seneca ou do Beech Baron, e que apresente uma falha na decolagem? Isso vai depender do momento em que a falha ocorre. O velocímetro da maioria dos bimotores leves tem duas marcas importantes, uma linha vermelha e uma linha azul. A linha vermelha indica a velocidade mínima de controle no caso de se estar voando com o motor inoperante. Deixar a velocidade cair abaixo desse valor, estando com potência simétrica, vai resultar em uma perda de controle catastrófica, geralmente com consequências fatais. A linha azul indica a velocidade que representa a melhor relação entre sustentação e arrasto em condição de voo monomotor. Essa é a velocidade que o piloto deve procurar quando houver a falha. Nenhuma outra velocidade vai resultar em melhor desempenho. Se o seu avião tiver desempenho de subida, essa velocidade dará a maior razão de subida. Se o seu avião não tiver desempenho positivo em voo monomotor, essa velocidade resultará no melhor alcance na descida. Uma falha entre o início da corrida e a velocidade mínima de controle deve ser abortada com a redução das manetes e o uso dos freios. Entre a velocidade mínima de controle e a velocidade de rotação, o procedimento correto também seria a abortiva da corrida de decolagem. As opções aumentam depois da velocidade de rotação. É importante salientar que os pilotos devem seguir os procedimentos recomendados pelos fabricantes que estão nos manuais de voo, específicos para cada modelo de aeronave. Mas alguns conceitos básicos podem ser trazidos para nossa reflexão. Uma falha de motor após a rotação em bimotores leves pode ser categorizada em 3 cenários. Se a falha ocorrer antes do piloto comandar o recolhimento de trem, pode haver dificuldade em acelerar até a VYSE. Uma das opções é reduzir as manetes e pousar em frente, usando o restante da pista, ou até mesmo ultrapassando os limites do final da pista. Quando operando com um bimotor leve com desempenho monomotor inadequado para continuar na subida, o piloto deve efetuar o pouso em frente, mesmo que fora de pista. Um dos maiores perigos de uma perda de motor na decolagem é tentar continuar o voo quando o avião não tem desempenho para tal. Um estudo divulgado pelo FAA norte-americano revela uma alta taxa de sucesso nos pousos fora de aeródromo quando o avião pousa sob controle. O mesmo estudo revela, por outro lado, uma alta taxa de fatalidade em acidentes do tipo stall-parafuso quando o piloto tenta voar além da capacidade da aeronave. E como determinar se está além da capacidade da aeronave? Ajuste o avião para voar na VYSE, a linha azul no velocímetro. É a velocidade que representa o melhor desempenho monomotor. Se o avião estiver subindo, ótimo. Se não estiver subindo, resista à tentação de reduzir a velocidade para tentar fazer o avião subir. Isso vai provocar ou um stall ou uma perda de controle por VMCA, com consequências trágicas. Mantenha a VYSE mesmo em descida e faça o pouso onde for possível. Se o desempenho com apenas um motor for suficiente para continuar o voo, o piloto pode adotar aquele mantra de falha de motor em bimotores leves. Controle direcional, atitude, manetes todas à frente, configuração de trem flap mais adequada e quando o avião estiver sob controle com os itens anteriores cumpridos, atuar no motor falhado, identificando, confirmando e embandeirando. Não é possível emitir recomendações válidas para todas as situações, uma vez que existem muitas variáveis afetando o desempenho do avião e a escolha de uma área de pouso. O objetivo aqui é fazer o piloto refletir sobre as possibilidades que ele tem no caso de uma falha de decolagem. O aspecto importante de todas essas considerações é o seguinte: a sua decisão deve ter sido tomada antes de entrar na pista, avaliando todos os fatores específicos da sua operação naquele dia, naquele local e com desempenho esperado em condição de voo monomotor. Nunca é demais enfatizar, como vimos nos 2 vídeos apresentados até aqui, um dos procedimentos frequentemente esquecido pelos pilotos de bimotores em falhas na decolagem é o uso efetivo do pedal do leme para interromper a guinada resultante da simetria de tração. Mas voltemos ao caso do King Air 350 que apresentamos no início. Havíamos comentado que os destroços indicaram que o motor esquerdo estava operacional, mas desenvolvendo baixa potência, e que a hélice do mesmo não estava embandeirada. O sistema de embandeiramento do King Air 350 necessita de algumas condições para funcionar. A chave do autofeder deve estar armada,
as manetes de potência ajustada para mais de 87% e o torque acima de 17%. Se por algum motivo o torque de um motor cair abaixo de 13%, mantido aquelas condições, o sistema comanda automaticamente o embandeiramento da hélice daquele motor que perdeu torque. Então, por que a hélice do motor esquerdo não embandeirou? Comecei a ampliar minha pesquisa além do que estava no relatório da NTSB. Acessei alguns sites específicos sobre a operação do King Air, fóruns de discussão, revistas e livros. Uma coisa que chamou minha atenção foi um termo chamado PLM, do inglês Power Lever Migration, ou deslocamento da manete de potência. O que é o PLM? Devido ao design dos cabos de comando das manetes de potência e a forma como eles se conectam nos controles do motor, existe uma forte tendência da manete correr para trás depois de ter sido avançada. Esse fato estava em vários artigos escritos por especialistas em King Air. Para se proteger dessa condição, os procedimentos do fabricante indicam a necessidade do piloto ajustar adequadamente a fricção das manetes de potência. Esse vídeo ilustra bem o fenômeno da Power Lever Migration. Trata-se de um King Air em voo e o piloto vai gradativamente soltando a fricção da manete de potência do motor esquerdo até o momento em que ela recua vigorosamente. Observem. Vamos passar mais uma vez. O fato é que quando a manete de potência recua, ela desarma o embandeiramento automático, pois o sistema entende que não é necessário embandeirar a hélice no caso de ter havido uma redução comandada da manete. Só que no caso do King Air, com a fricção mal ajustada, essa redução não é comandada e pode ser muitas vezes não observada, caso o piloto não esteja com uma das mãos na manete. E é isso que diz o relatório do NTSB sobre o piloto do King Air acidentado. Entrevistas com vários outros pilotos indicaram que ele tinha o hábito de fazer a rotação de modo abrupto e com as duas mãos no manche, removendo as mãos das manetes. Em tendo acontecido isso, a redução não comandada da manete de potência do motor esquerdo pode não ter sido percebida a tempo. Então lembremos do básico: uma mão no manche, outra mão nas manetes de potência. Sobre esse assunto, vários pilotos de competência reconhecida em King Air, como Tom Clements, que é instrutor de King Air há mais de 25 anos e escreveu vários livros sobre a operação dessa aeronave, recomenda que, com relação à operação das manetes na decolagem, não se opere um King Air como se opera os jatos maiores, ou seja, removendo as mãos das manetes quando se chega na V1, exatamente por causa da possibilidade de recuo da manete de potência nessa classe de aeronaves. Quando tomei conhecimento dessa condição do deslocamento inadvertido da manete de potência, me lembrei de um outro acidente com um C-90 ocorrido em Jundiaí em 2012. Após a decolagem, o piloto declarou emergência para o ATC, cancelou a emergência e logo em seguida declarou pela segunda vez. Decidiu retornar para o pouso e experimentou uma perda de controle enquanto curvava para o enquadramento da aproximação final. A aeronave colidiu com o solo em posição invertida, causando lesão fatal ao piloto, que era o único ocupante. Minha primeira impressão ao assistir o vídeo era que teria havido uma perda de potência no motor direito, que na tentativa de alcançar a pista o piloto teria deixado a velocidade cair abaixo da VMCA, o que provocou a perda de controle. Mas a investigação indicou que o motor direito estava operacional no momento do acidente, embora produzindo baixa potência. E os destroços indicavam que a fricção da manete de potência desse motor estava frouxa e que provavelmente teria havido uma redução inadvertida do motor direito em voo. Eu nunca tinha entendido muito bem aquele relatório de investigação, mas agora, conhecendo o efeito do Power Lever Migration, faz mais sentido. Pior ainda, o piloto não possuía habilitação de tipo no C-90. Por isso, ao sair para o voo, fez a notificação em nome de um outro piloto.
Pode ser que desconhecesse a necessidade de ajustar a fricção de manetes para a operação do C-90. De tudo que vimos, podemos concluir com algumas reflexões. Os desvios praticados pelo piloto do King Air 350, envolvendo decolagem acima do peso, técnica de rotação prematura e abrupta, não utilização de checklist, não ter feito briefing de emergência, não utilizar call-out na corrida de decolagem, são indícios de excesso de autoconfiança e de complacência na operação da aeronave. É de suma importância que o tripulante esteja mentalmente preparado para lidar com uma emergência após a decolagem. Para aqueles tripulantes que não têm acesso a um treinamento simulador, recomendo fortemente que pratiquem mentalmente os procedimentos a serem adotados nessa situação. Pratique um mantra para falha de motor ou procedimento específico ditado pelo fabricante no manual da sua aeronave. Lembre-se de incluir o controle direcional nos casos de falha de motor em bimotores leves e que você pode encontrar um pedal de leme pesado com resistência a ser comprimido, diferente do que você está acostumado. Lembre-se do básico na operação do seu avião. Respeito aos limites operacionais, uso de checklist, preparação para contingências, briefing de decolagem abordando condições normais e emergências, a necessidade de manter as mãos no manche nas manetes nas fases críticas do voo, novamente, a atenção ao controle direcional nos bimotores e considerar a possibilidade, no caso de perda de controle direcional e de rolamento por assimetria de tração, de fazer a redução de ambas as manetes e se comprometer com um pouso controlado em frente. Por último, uma sugestão. Procure aumentar o seu nível de conhecimento sobre o avião que você opera. O fenômeno de deslocamento não comandado de manete de potência do King Air já era conhecido há muitos anos e estava documentado na internet quando esse acidente fatal com o 350 ocorreu. As fontes de informação estão facilmente disponíveis hoje em dia, em websites, artigos de revista, fóruns de discussão, boletins operacionais e principalmente nos relatórios de acidentes de aeronaves que você voa ou com o mesmo tipo de operação. Coloque isso na sua rotina. Quanto mais você se informar sobre o seu tipo de avião, menor a chance de ser vítima de condições que já tenham causado acidentes no passado. A escolha é toda sua. Obrigado e bons voos a todos.